Sinto uma transformação no ar, como se o próprio tempo estivesse se dobrando ao meu redor. De repente, algo maior do que eu se aproxima, algo que não consigo explicar, mas que reconheço no fundo da alma. A televisão desliga sozinha, um clique seco, e a energia some. Tudo escurece. Minha mente tenta entender, racionalizar, mas uma certeza me invade: não é algo comum. É espiritual. Algo está prestes a acontecer, e não sei se estou preparada. De repente, é como se alguém me puxasse com uma força invisível, arrancando minha essência do corpo em um instante. Não há dor, apenas velocidade, um movimento tão rápido que mal consigo registrar. É como um relâmpago, um estalo, e então, estou em outro lugar. Um lugar que não pertence a este mundo. A sensação é indescritível, uma paz absoluta, uma beleza que transcende tudo que já conheci. Como algo tão perfeito pode ter relação comigo? Como algo tão sublime pode me envolver assim? Então, percebo vozes ao longe, um murmúrio que não consigo decifrar. Uma dúvida me assalta: será que estou invadindo um espaço que não me pertence? Sinto vergonha, como se estivesse interrompendo algo sagrado. É quando vejo novamente o anjo Gabriel. Ele está diante de mim, mas sua postura mudou. Antes, irradiava luz, agora, sua cabeça está baixa, e uma sombra pesa sobre ele. Não levanta os olhos. Não diz uma palavra. Só consigo sentir sua angústia, e isso me assusta. O que está acontecendo? Penso, tentando me controlar. Vamos entrar por aquela porta? Porque, se for, você não pode me deixar aqui sozinha. Não sei o que fazer. Isso está ficando estranho demais. A porta à nossa frente parece carregar um mistério sombrio, e meu coração dispara. Foi então que ouvi: Destiny, sei que essa experiência marcou você há 16 anos e que a carrega todos os dias desde então. Hoje, você está aqui para compartilhá-la. Pode começar por onde quiser. Respiro fundo e volto ao início. 16 anos atrás, em 2009, eu tinha 26 anos e não queria saber de Deus. Não por rebeldia, mas porque preferia viver do meu jeito, sem amarras. Desde criança, ouvia que servir a Deus era coisa séria, ir à igreja, viver uma vida santa, seguir regras. E eu não queria aquilo. Queria liberdade. Ou pelo menos era o que pensava. Até que aquela noite mudou tudo. Não só descobri que Deus era real, mas que Ele me amava de um jeito que eu jamais imaginaria, incondicionalmente. Minha vida até ali tinha sido uma montanha-russa de dores. Desde os 4 anos, lembro de uma infância marcada pela dependência química da minha mãe, pelo vício da minha madrasta, pelas lutas do meu pai para ser um bom homem apesar de tudo. Aos 18, comecei a namorar o pai dos meus filhos, e aos 20, já éramos pais. Nossa relação era tóxica, construída sobre traumas que nos uniam de um jeito doentio. Havia algo espiritual ali, algo que eu só entenderia depois. Naquela noite de 2009, eu estava morando temporariamente com minha mãe e meu padrasto, esperando me mudar para a China, onde meu companheiro jogava basquete. Minha mãe, agora limpa e dedicada à igreja, tinha me cedido o quarto principal com a cama king size, enquanto ela e o marido dormiam no outro cômodo. Meus 2 filhos já estavam adormecidos, meu filho ao meu lado esquerdo, minha filha mais velha do outro lado dele. Eram cerca de 10 da noite, e eu estava acordada, encostada na cabeceira da cama, assistindo algum programa polêmico na TV, talvez Cheaters ou Jerry Springer. Não tinha sono, só esperava meus pais chegarem do trabalho. Foi quando senti a atmosfera mudar. Não era a primeira vez que algo assim acontecia. Desde os 12 anos, eu vivi experiências espirituais assustadoras, pesadelos, paralisia do sono, visões que me deixavam apavorada. Cheguei a ponto de me isolar, andar sozinha pelos parques só para fugir da sensação de que algo estava errado comigo. Uma vez, vi com meus próprios olhos o que me atormentava: demônios. Corri para minha avó, e ela me ensinou a invocar o nome de Jesus. Mas naquela noite, em 2009, não era medo que eu sentia. Era algo diferente. Algo que mudaria minha vida para sempre. E, de repente, percebi que aquelas gotículas não eram apenas água, eram vida.
Vida pura, vibrante, como se cada partícula carregasse em si a essência de tudo que existe. E então, algo extraordinário aconteceu. O próprio ar ao meu redor começou a se mover, não como um vento comum, mas como uma dança, uma coreografia perfeita de luz e energia. Era como se o espaço ao meu redor respirasse, e eu, no centro de tudo, fosse parte daquele movimento. Foi então que ouvi. Não com os ouvidos, mas com algo mais profundo, uma voz que não ecoava, mas ressoava dentro de mim, como se cada célula do meu ser a reconhecesse. Não era uma voz humana, nem mesmo angelical como a que havia falado antes. Era algo além. Algo que não se explica com palavras, mas que se sente como verdade absoluta. Ela não disse nada em palavras, mas eu sabia. Sabia que estava diante do Criador. Não havia necessidade de perguntas, porque todas as respostas já estavam ali, fluindo entre nós como aquele próprio ar luminoso. E então, veio a visão. Não uma imagem, mas uma compreensão. Vi o universo inteiro, não como um conjunto de estrelas e galáxias, mas como um tecido vivo, interligado, onde cada átomo, cada pensamento, cada lágrima e cada riso estavam conectados. Vi o passado, o presente e o futuro coexistindo em um único instante, e entendi que o tempo, como o conhecemos, era apenas uma ilusão. Não havia começo nem fim, apenas existência. E no centro de tudo, uma presença, não um ser com forma, mas uma força que tudo sustentava, tudo amava, tudo conhecia. Foi nesse momento que senti algo que nunca havia experimentado antes, uma paz que não era ausência de dor, mas plenitude. Uma alegria que não dependia de circunstâncias, porque era eterna. Uma certeza de que, não importa o que acontecesse, eu pertencia àquele lugar. Não como uma visitante, mas como parte dele. E então, como se uma cortina se abrisse, vi minha própria vida, não como uma sequência de eventos, mas como um fio entrelaçado no grande tecido da criação. Vi minhas lutas, meus medos, minhas dúvidas, e entendi que cada uma delas tinha um propósito. Não eram erros, nem acasos, mas peças essenciais de algo muito maior. E então, veio a pergunta que eu nem sabia que precisava responder: você está pronta? Não foi uma pergunta falada, mas uma escolha que se apresentou diante de mim. Não havia pressão, nem julgamento, apenas a liberdade de decidir. E naquele instante, soube que, se dissesse sim, nunca mais seria a mesma. Porque voltar significaria carregar aquela verdade dentro de mim, a verdade de que o amor é a força mais poderosa do universo, de que não estamos sozinhos, de que cada vida tem um significado profundo. E então, antes mesmo que eu pudesse responder, senti meu espírito sendo puxado de volta. Não como um susto, mas como um retorno suave, como se uma mão invisível me guiasse de volta ao meu corpo. E quando abri os olhos, estava de volta ao meu quarto, com a TV ainda desligada, o relógio da minha mãe piscando os mesmos números vermelhos. Mas eu não era mais a mesma. Porque agora, eu sabia. Sabia que o que havia vivido não era um sonho, nem uma alucinação, mas uma realidade mais verdadeira do que qualquer coisa que já tinha experimentado. E desde então, não houve um único dia em que eu tenha duvidado. Porque, quando você toca o eterno, mesmo que por um instante, algo em você se transforma para sempre. E então, de repente, algo mudou. Não foi um som, nem um movimento, foi como se o próprio ar ao meu redor tivesse se retorcido, como se uma presença invisível tivesse deslizado entre mim e a luz. E essa presença não era de paz. Era fria. Era errada. Como se alguém tivesse aberto uma porta para um lugar que não deveria existir, e o vento que escapou dali carregasse o peso de 1000 séculos de silêncio. Eu senti primeiro no peito um aperto, como se mãos invisíveis tivessem se fechado ao redor do meu coração, não para esmagá-lo, mas para avaliá-lo. E então veio a voz, não uma voz, mas um sussurro que não era feito de palavras, mas de memórias que não eram minhas. Era como se alguém estivesse folheando as páginas da minha vida, não com curiosidade, mas com desprezo. Você não pertence aqui, era o que dizia, sem dizer. Você é pequena. Você é suja. Você é um erro. E o pior? Parte de mim concordou. Porque ali, diante da pureza daquele lugar,
diante da voz que soava como oceanos e da luz que não queimava, eu me senti exposta. Não como uma convidada, não como alguém que merecia estar ali, mas como uma intrusa que havia enganado o universo só para chegar até aquele momento. E essa vergonha rasteira, que se enroscava nas minhas pernas e me puxava para baixo, era familiar. Era a mesma vergonha que eu carregava desde criança, a mesma que me dizia que eu nunca era boa o suficiente, que eu sempre estava um passo atrás, que eu devia algo que nunca poderia pagar. Mas então, algo aconteceu. Não foi o anjo que se moveu. Não foi a luz que mudou. Foi ele. A presença atrás de mim, a voz que era água e fogo ao mesmo tempo, se inclinou. Não fisicamente, porque como se inclina o infinito, mas de uma forma que eu senti em cada célula do meu corpo. E então, sem que uma palavra fosse dita, eu soube. Soube que ele não estava apenas atrás de mim. Ele estava dentro de mim. Em cada respiração, em cada batida do meu coração, em cada pensamento que eu já tivera e em cada um que ainda viria. E aquela vergonha? Aquela voz que me dizia que eu era um erro? Ela queimou. Não como fogo que destrói, mas como fogo que purifica. Como se alguém tivesse pegado todas as minhas dúvidas, todos os meus medos, todas as vezes em que eu me senti insuficiente, e as tivesse jogado em um forno até que restasse apenas cinzas. E então, do nada, eu entendi. Entendi que não era eu quem tinha chegado até ali. Era ele quem tinha me trazido. Não por mérito, não por merecimento, mas porque ele quis. Porque, no fim das contas, o céu não era um lugar para os perfeitos. Era um lugar para os chamados. E eu tinha sido chamada. Não com trombetas, não com anjos anunciando meu nome, mas com um sussurro tão suave que quase se perdeu no vento. Um sussurro que dizia: "Você é minha." E então, eu chorei. Não lágrimas de tristeza, nem de alívio, mas de reconhecimento. Como se, depois de uma vida inteira procurando por algo que não sabia nomear, eu finalmente tivesse encontrado. E não era um lugar. Não era uma doutrina. Não era nem mesmo o céu. Era ele. E naquele momento, diante do anjo que me observava em silêncio, diante da luz que não ofuscava, diante da voz que era todas as vozes e nenhuma ao mesmo tempo, eu soube que nunca mais seria a mesma. Porque quando você encontra o eterno, mesmo que por um instante, algo em você se quebra e o que nasce no lugar é algo que nem a morte pode tocar. Comunicar algo. E ali, diante daquela presença imponente, mais serena, eu percebi que o medo havia se dissolvido. Não o medo da condenação, não o medo do julgamento, mas o medo do desconhecido, o medo de não ser suficiente. Porque o anjo não me olhava com reprovação. Ele me olhava como quem já sabia de tudo, como quem já havia visto o pior de mim, ainda assim, estava ali. Sua voz não era um trovão, nem um sussurro. Era como o som de um rio profundo, fluindo sem pressa, mas com uma força que não podia ser ignorada. E o que ele disse não foi uma repreensão, não foi uma ordem. Foi um convite. Você está aqui porque foi chamado, ele disse. Não por seus méritos, não por sua justiça, mas porque ele escolheu revelar-se a você. E agora, você precisa decidir: vai continuar ouvindo a voz que diz que não pertence, ou vai acreditar na voz que o trouxe até aqui? Eu queria responder. Queria gritar que sim, que eu acreditava, que eu queria ficar. Mas as palavras pareciam presas na garganta, como se meu próprio corpo ainda resistisse à verdade. Então, o anjo fez algo que nunca esquecerei, ele estendeu a mão. Não para me tocar, não para me puxar, apenas para apontar. E quando segui a direção de seu dedo, vi. Não era uma visão grandiosa, não era um trono de ouro ou um exército celestial. Era algo simples, algo que, de tão profundo, me partiu ao meio. Era uma cena da minha própria vida. Não os momentos de glória, não as vitórias, mas as quedas. As vezes em que eu havia virado as costas, em que havia negado, em que havia escolhido o caminho mais fácil. E ali, em cada uma daquelas cenas, havia ele. Não como um juiz, não como um espectador distante, mas como alguém que havia estado ali o tempo todo. Segurando minhas mãos quando eu tropeçava. Cobrindo meus olhos quando eu não queria ver. Esperando,
paciente, mesmo quando eu dizia que não o queria. E então, como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim, as lágrimas vieram. Não lágrimas de vergonha, não lágrimas de arrependimento vazio, mas lágrimas de alívio. Porque pela primeira vez, eu entendi, não era sobre ser perfeito. Não era sobre ter todas as respostas. Era sobre ser visto. Era sobre ser amado apesar de. E naquele momento, diante do anjo, diante daquela revelação, eu soube que nunca mais poderia voltar atrás. Porque quando você encontra a graça, ela não te deixa como estava. Ela te quebra, sim, mas não para te destruir. Ela te quebra para te refazer. E o que nasce no lugar é algo que nem o tempo, nem o pecado, nem a própria morte podem apagar. Trazida até aqui. E então, as palavras dele começaram a fazer sentido não porque fossem simples, mas porque eram necessárias. Ele não estava ali para me impressionar com grandiosidades. Estava ali para me mostrar a verdade que eu já carregava dentro de mim, mas que nunca tinha ousado olhar de frente. E foi aí que entendi, não era um acaso. Não era um sonho. Era um chamado. Ele falava com uma urgência serena, como se cada sílaba fosse um fio puxando algo adormecido em meu peito. Você foi escolhida não pelo que fez, mas pelo que pode se tornar, ele dizia. E eu sabia, no fundo, no lugar onde as dúvidas não alcançam, em que ele não estava falando apenas de mim. Estava falando de todos nós. Daqueles que, como eu, já tinham se sentido pequenos demais, perdidos demais, quebrados demais para merecer um olhar assim. Mas ali, naquele lugar onde até a grama respirava adoração, eu vi que o erro não era o problema. O problema era acreditar que o erro nos definia. O problema era esquecer que, mesmo quando tropeçamos, há mãos invisíveis prontas para nos levantar não com julgamento, mas com um convite: venha. Veja. Acredite. E então, como se o próprio ar tivesse se tornado um espelho, eu vi. Vi as pessoas ao meu redor, não como sombras de um passado, mas como testemunhas de um futuro que ainda estava por ser escrito. Elas não eram santos. Eram como eu, cheias de cicatrizes, de perguntas sem resposta, de momentos em que duvidaram até de si mesmas. Mas ali, acompanhadas por aqueles anjos gigantes, com seus pergaminhos e olhares que pareciam conter toda a paciência do universo, elas sabiam. Sabiam que não estavam ali por acaso. Sabiam que cada passo dado em direção à luz, por menor que fosse, já era uma vitória. E o Gabriel, ele me observava com uma ternura que me desarmava. Não era condescendência. Era reconhecimento. Como se dissesse, eu já vi isso antes. Já vi milhares como você, tremendo diante da grandeza, mas resistindo a aceitar que são parte dela. E então, com uma voz que parecia ecoar de dentro do meu próprio coração, ele completou: você não foi trazida aqui para ser salva. Você foi trazida aqui para lembrar que já é. Foi nesse instante que algo em mim se partiu não em pedaços, mas em asas. Porque a graça não é um prêmio. É um despertar. E quando você acorda para ela, não há mais volta. Você pode até tentar fechar os olhos, mas a lembrança daquela luz vai te perseguir, como um farol que nunca se apaga. E é assim que deve ser. Porque, no fim, não somos nós que encontramos a graça. É ela que nos encontra e nos marca para sempre. Não estava ali para ser observada. Estava ali para ser entendida. E então, como se o próprio ar se dobrasse ao redor daquela presença, percebi que não era apenas um corpo parado, era um portal. A luz que irradiava dele não era apenas cor, era linguagem. Cada tom, cada reflexo, cada pulsar daquela aura dizia algo que minha mente humana não conseguia traduzir, mas meu espírito sabia. Era como se o universo tivesse escrito uma carta em cores, e eu, sem ler uma palavra, já soubesse o conteúdo. Não por lógica. Por revelação. O anjo ao lado dele, sim, agora eu via que era outro anjo que segurava um pergaminho, não de papel, mas de luz solidificada. Seus dedos, longos e precisos, percorriam as linhas como quem lê um decreto. E o ser diante deles, o ser diante deles não se movia. Não respirava. Não piscava. Mas existia com uma intensidade que fazia meu peito doer.
Era como olhar para o próprio tempo parado, uma estátua viva, esculpida não em mármore, mas em obediência pura. Não havia dúvida em sua postura. Não havia hesitação. Apenas entrega. E então, como se uma cortina invisível fosse puxada, o anjo com o pergaminho ergueu os olhos e me viu. Não foi um olhar casual. Foi um reconhecimento. Como se ele soubesse exatamente quem eu era, de onde eu vinha, e o que eu carregava dentro de mim antes mesmo de eu mesma saber. E naquele instante, algo em mim tremeu. Não de medo. De urgência. Porque eu entendi, sem que uma palavra fosse dita, que aquilo não era um espetáculo para meus olhos. Era um aviso. Um lembrete. O anjo Gabriel, ainda de costas para a cena, continuou falando, ou melhor, transmitindo. Suas palavras não eram sons, eram verdades que se gravavam no ar. E enquanto ele falava, a figura distante começou a brilhar mais forte, como se respondesse a um chamado. As cores em sua aura se intensificaram, girando em espirais de azul elétrico, púrpura profundo e um dourado que não pertencia a este mundo. Era como se ele estivesse sendo carregado por algo maior que ele mesmo. E então, de repente, ele se moveu. Não foi um passo. Foi uma transformação. Seu corpo, antes rígido como pedra, se desfez em luz não como fumaça, mas como música. Cada partícula sua se tornou um acorde, uma nota, uma vibração que ecoou pelo espaço ao nosso redor. E eu senti aquilo. Não nos ouvidos. No centro do meu ser. Era como se meu coração tivesse sido afinado para ouvir o que meus olhos não conseguiam captar. O anjo Gabriel parou de falar. E então, pela primeira vez desde que eu chegará, ele se virou. Não completamente. Apenas o suficiente para que eu visse o contorno de seu rosto sob a névoa luminosa. E naquele instante, eu soube, não era um rosto que eu poderia descrever. Era um rosto que eu já conhecia. Não de memórias. De algo mais profundo. Como se, em algum lugar além do tempo, eu já tivesse olhado para ele e reconhecido a mim mesma refletida ali. E então, como um suspiro, ele disse não com a voz, mas contudo, você já viu o suficiente para saber. Agora, lembre-se, e então algo dentro de mim se quebrou. Não era medo. Era algo mais antigo, mais profundo, uma resistência que vinha de anos de feridas que eu nem sabia que carregava. Porque ali, diante daquele reflexo perfeito, eu não via apenas uma imagem. Via tudo o que eu não era. Tudo o que me disseram que eu nunca poderia ser. A forma brilhava, imaculada, como se cada partícula de luz do universo tivesse se curvado para moldá-la. E eu? Eu era apenas a sombra que tentava se esconder atrás de minhas próprias dúvidas. Como isso pode ser eu? A pergunta ecoava dentro de mim, não como uma curiosidade, mas como um grito de negação. Porque se aquilo era eu, então quem era a menina que cresceu acreditando que amor era algo que se mendigava? Quem era a mulher que ainda chorava em silêncio, esperando que alguém qualquer um olhasse para ela e dissesse, você é suficiente? O pai não discutiu. Não explicou. Ele simplesmente soube, como só quem conhece cada fio de cabelo da sua alma sabe. E quando ele falou pela terceira vez, não foi com palavras. Foi com o peso de uma verdade que não pedia permissão para existir. Isso é você, disse, e o som de sua voz não era apenas ouvido, era sentido. Como se cada célula do meu corpo lembrasse, de repente, de algo que nunca esquecera. E então, o estalo. Não foi como se eu tivesse entrado naquele corpo. Foi como se, por um instante, eu fosse ele. Como se a Julie de 26 anos, quebrada e faminta por validação, tivesse sido puxada para dentro daquela forma luminosa e, lá dentro, não houvesse mais espaço para dúvidas. Não havia mais, mas eu não mereço, mas eu não sou boa o suficiente, mas e se eu falhar? Havia apenas eu, completa, inteira, sem fissuras. E a língua que ouvira antes, aquela melodia que soava como música, mas que eu sabia ser palavras, de repente fez sentido. Não como um idioma aprendido, mas como algo que sempre esteve na minha boca, esperando para ser lembrado. Falei com Gabriel, e as sílabas fluíram como se eu tivesse nascido sabendo. Não precisei pensar. Não precisei traduzir.
Era como respirar. Mas o que mais me assombrou não foi a fluência. Foi o reconhecimento. Porque quando Gabriel respondeu, eu sabia o que ele estava dizendo mesmo que, aqui, neste mundo, eu não tivesse palavras para descrever. E quando ele pronunciou seu nome, não foi Gabriel. Foi algo mais vasto, mais antigo, uma sequência de sons que se desdobrava como um segredo guardado desde o início dos tempos. 24 letras. 24 pedaços de um nome que, neste plano, não caberia em nenhuma língua humana. E então, o pai me puxou de volta. Não como quem arranca algo de alguém, mas como quem desdobra um véu. Um instante, eu estava lá e no seguinte, estava de volta ao meu corpo, à minha pele, aos meus medos. Mas algo havia mudado. Porque agora, quando eu olhava para minhas mãos, não via apenas carne e osso. Via possibilidade. Vi a sombra daquela forma perfeita ainda tremeluzindo nas bordas do meu ser, como uma promessa que eu ainda não sabia se teria coragem de reivindicar. E a pergunta que queimava em mim não era mais, como isso pode ser eu? Era, como eu pude esquecer que era? Ponto. A névoa dourada se dissipava em um horizonte que não tinha fim. Era como se o próprio céu tivesse sido dobrado em uma curva infinita, e eu estivesse no centro exato dessa dobra onde tudo era possível, menos o limite. Meus dedos roçaram o mármore frio da balaustrada, e por um segundo, esqueci de respirar. Não era apenas pedra. Era algo vivo, pulsando com a mesma energia que agora latejava dentro de mim. Cada veia de prata parecia sussurrar segredos antigos, como se o metal soubesse de coisas que minha mente humana ainda não conseguia decifrar. E então, eu olhei para baixo. Não era um abismo. Era um oceano de luz. Não o azul do mar, nem o verde das florestas, mas um turbilhão de cores que não tinham nome e tons que desafiavam a paleta do mundo, que se moviam como se fossem feitos de música visível. As nuvens de glória que antes envolviam Gabriel agora se espalhavam como ondas, quebrando em espuma de ouro e violeta contra as bases invisíveis daquela estrutura impossível. E no meio daquela vastidão, algo se destacava: cidades. Não como as nossas, com ruas e prédios, mas como constelações arquitetônicas, torres que flutuavam, pontes feitas de arco-íris sólido, jardins suspensos onde as flores não caíam, porque o próprio ar as segurava. Gabriel se aproximou por trás de mim, e sua presença era como um farol. Você está vendo, ele disse, mas não com palavras, era como se as sílabas tivessem sido tecidas no vento e depositadas diretamente na minha alma. Isso é apenas o começo. Sua voz não ecoava, porque não havia espaço para ecoar. Ela simplesmente era, como o som de uma estrela caindo em câmera lenta. Eu queria perguntar o que ele queria dizer com apenas o começo, mas as palavras morreram na minha garganta. Porque naquele momento, algo mudou no horizonte. As nuvens de glória começaram a se agitar, como se alguém tivesse soprado sobre elas. E então, do nada, surgiu uma figura. Não uma forma definida, mas uma presença algo tão imenso que fazia Gabriel parecer pequeno, apesar de sua estatura colossal. Era como se o próprio tecido da realidade tivesse se dobrado para acomodá-la, e por um segundo, tudo ficou em silêncio. Até o vento parou. Até a luz prendeu a respiração. E então, ele falou. Não com palavras. Não com som. Mas com conhecimento. De repente, eu sabia. Sabia que aquela era a morada do Pai. Sabia que cada detalhe daquelas cidades, cada reflexo nas nuvens, cada partícula de poeira dourada carregava um propósito. Sabia que eu já estivera ali antes, não como visitante, mas como parte da criação. E sabia, com uma certeza que queimava mais do que qualquer fogo, que um dia eu voltaria para ficar. Gabriel colocou a mão no meu ombro, e foi como se uma corrente de eletricidade pura percorresse meu corpo. Agora você lembra, ele disse, e sua voz era ao mesmo tempo um consolo e um aviso. Mas ainda mais. Ele apontou para o horizonte, onde as nuvens agora se abriam como cortinas. E ali, pairando no vazio, estava ela a forma que eu tinha visto nas mãos do Pai. Mas agora, não era apenas uma imagem. Era real. E estava viva. Era eu. Não a versão quebrada, limitada, que eu carregava no mundo dos homens.
mas a original. A que for esculpida com as próprias mãos de Deus, pedrinha por pedrinha, cor por cor, até que não sobrasse espaço para imperfeição. E enquanto eu a observava, ela me observava de volta. Não com olhos, porque não precisava deles. Ela sabia. Sabia cada pensamento que eu já tivera, cada lágrima que eu já derramara, cada vez que eu duvidara de que algo tão belo pudesse existir. E então, ela sorriu. Não com lábios, porque não os tinha. Mas com tudo. Com a luz que dançava em sua pele de gemas, com o movimento das cores que a envolviam, com o próprio ar que parecia se curvar ao seu redor. E naquele sorriso, eu entendi, ela não era apenas minha. Ela era todas as coisas. Ela era o que havia antes do tempo, o que existiria depois dele, o que mantinha o universo unido nos momentos em que ele ameaçava se desfazer. Gabriel apertou meu ombro com mais força. Agora você vê, ele murmurou. Agora você sabe por que ele te trouxe de volta. E antes que eu pudesse responder, antes que pudesse sequer formular uma pergunta, o mundo ao meu redor começou a se dissolver. As cidades se tornaram névoa. As nuvens se fecharam como um livro. E a última coisa que vi, antes de ser puxada de volta para a escuridão, foi o reflexo daquela forma perfeita nos olhos de Gabriel, como se ele também a estivesse vendo pela primeira vez. Bacia divina, delicada como se tecida por mãos que conheciam o peso do silêncio. Ela a segurava com uma reverência que me fez prender a respiração não pelo objeto em si, mas pela forma como seus dedos tremiam levemente, como se o simples ato de carregá-lo exigisse uma força que ia além do físico. Gabriel recuou mais um passo, e o espaço entre nós se encheu de algo que não era ar, mas expectativa pura, espessa como mel derramado. A mulher ergueu os olhos para mim, e foi então que entendi, ela não estava ali para me interromper. Ela estava ali para me entregar algo que eu ainda não sabia que precisava. Seu rosto era jovem, mas seus olhos carregavam a profundidade de quem já tinha visto o fim de todas as coisas, e mesmo assim, escolhera sorrir. Você foi escolhido, ela disse, e sua voz não era um som, mas uma vibração que ecoou dentro de mim, como se cada célula do meu corpo reconhecesse aquela verdade antes mesmo que minha mente pudesse processá-la. Ela inclinou a cesta em minha direção, e o movimento foi tão suave que pareceu uma oferenda, não a mim, mas ao próprio céu. Dentro dela, algo brilhava. Não era ouro, nem prata, nem qualquer metal que eu já tivesse visto. Era uma luz líquida, pulsante, que se movia como se respirasse, como se fosse viva. E então, com uma clareza que me atravessou como uma lâmina, eu soube, aquilo era um fragmento do próprio trono. Isso é para você guardar, ela murmurou, e suas palavras não eram um pedido, mas uma ordem disfarçada de gentileza. Não como um troféu, nem como prova. Mas como lembrança de que, mesmo quando voltar, você nunca mais será o mesmo. Eu quis perguntar o que aquilo significava, quis estender as mãos e tocar aquela luz, mas algo em mim hesitou. Não era medo. Era o peso de uma responsabilidade que eu ainda não compreendia, mas que já sentia nos ombros, como se o próprio tecido da minha alma estivesse sendo refeito ali, naquele instante. A mulher sorriu, como se entendesse minha hesitação, e então, com um gesto quase imperceptível, empurrou a cesta em minha direção. Foi quando Gabriel se aproximou novamente, sua presença como uma sombra que se dobra sobre a luz. Ela está certa, ele disse, e sua voz agora carregava o tom de quem já tinha visto isso acontecer inúmeras vezes antes. O que você segura não é apenas um presente. É um testemunho. E testemunhos, quando dados, não podem ser devolvidos. Eu olhei para a cesta, para a luz que dançava dentro dela, e então para os olhos da mulher, que brilhavam com uma intensidade que eu não sabia ser possível. Havia algo ali, algo que ia além da beleza, além da maravilha. Era urgência. E então, como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração, tudo parou. Os portais dourados no céu fecharam-se em um piscar de olhos. As criaturas vivas que cruzavam o firmamento congelaram no ar, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Até o vento, que até então sussurrava entre as folhas das palmeiras, silenciou. A mulher inclinou a cabeça, como se escutasse algo que só ela podia ouvir, e então seus lábios se moveram em uma palavra que não chegou a ser pronunciada.
Mas eu a ouvi mesmo assim. Agora, table, e cada cesta transbordava de pães únicos, como se o próprio Criador tivesse soprado vida em cada migalha. Não havia dois iguais, nem na textura, nem no aroma, nem na história que carregavam. Alguns eram escuros como a terra fértil, outros dourados como o trigo ao pôr do sol, e havia até aqueles que pareciam feitos de nuvens, leves como promessas sussurradas ao vento. E então, como se o ar ao meu redor tivesse se adensado, senti o peso da revelação: cada um daqueles pães era uma vida. O Pai não apenas preparara um banquete, ele celebrara a singularidade de cada alma. E ali, diante daquele espetáculo, eu entendi, não havia espaço para comparações, para invejas ou para a ilusão de que algum pão fosse melhor que o outro. Todos eram necessários. Todos eram amados. Todos tinham seu lugar à mesa. Foi quando a menina, aquela mesma que arrumava os pratos com tanto cuidado, se aproximou de mim outra vez, os olhos brilhando como estrelas recém-nascidas. Ela apontou para o centro da mesa, onde uma cesta maior se destacava, coberta por um pano bordado com fios de ouro. Com um gesto delicado, ela puxou o tecido, e ali, repousando sobre uma base de prata, estava o pão da vida. Não era como os outros. Era simples, quase humilde, mas irradiava uma luz que parecia vir de dentro, como se o próprio sol tivesse se encolhido para caber ali. E eu soube, sem que ninguém precisasse dizer, que aquele era o coração do banquete. A voz do Pai ecoou novamente, suave como um rio que corre entre pedras: este é o meu corpo, partido por vós. E de repente, tudo fez sentido. A mesa não era apenas um lugar de festa, era um memorial. Um convite. Uma promessa de que, não importa quão diferentes fossem os pães, todos eram parte de um mesmo banquete, todos eram chamados a se alimentar da mesma fonte. O homem mais velho, sentado à cabeceira, ergueu os olhos e me fitou com uma intensidade que atravessou séculos. Ele não disse nada, mas seu olhar era um convite silencioso: sente-se. Prove. Você pertence aqui. E eu quis, com todas as minhas forças. Quis estender a mão, pegar um pedaço daquele pão único que me representava, sentir seu peso, seu sabor, sua história. Mas algo me deteve. Não era o momento. Ainda não. Então, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo, a cena começou a se dissolver. As vozes se tornaram murmúrios distantes, as cores desbotaram em tons de ouro pálido, e eu senti meus pés tocarem novamente o chão, aquele mesmo chão de mármore polido, sob o céu que antes se abrirá em portais. A mulher com o cesto não estava mais lá. O bebê, o banquete, a menina, o homem sábio, tudo havia se recolhido como um sonho ao despertar. Mas a certeza permaneceu, queimando dentro de mim como uma chama que não se apaga: eu tinha sido convidada. E um dia, voltaria. Gabriel permaneceu imóvel ao meu lado, o peso do silêncio tão denso que eu podia sentir o eco da minha própria respiração. O abismo não era apenas escuridão, era uma ausência, um vazio que sugava até a memória da luz. E então, do nada, algo se moveu. Não um som, não uma forma, mas uma presença, como se o próprio ar tivesse se dobrado para conter algo que não deveria existir ali. Foi quando eu vi. Não com os olhos, porque não havia nada para ver, mas com algo mais profundo, algo que queimava por dentro. Era uma fome. Não a fome de comida, nem de sede, mas uma fome de alma, um vazio que se alastrava como uma ferida aberta no tecido da existência. E eu soube, no mesmo instante, que aquilo não era um lugar. Era um estado. O estado de quem havia sido convidado para o banquete, por escolha ou negligência, nunca apareceu. O anjo finalmente ergueu o rosto, e seus olhos, aqueles mesmos olhos que antes brilhavam com a alegria de um mensageiro de Deus, agora carregavam uma dor tão antiga que parecia ter visto o nascimento e a queda de mundos. Eles estão aqui, ele disse, e sua voz não era mais um convite, mas um lamento. Todos eles. Os que ouviram o chamado e viraram as costas. Os que prometeram voltar e esqueceram. Os que até hoje acreditam que ainda há tempo. Eu quis recuar, mas meus pés não obedeceram. O abismo não me soltava. E então, como se o próprio ar estivesse se partindo, eu os vi. Não rostos, não corpos, apenas sombras de desejo.
Sombras que se contorciam, estendendo mãos translúcidas em direção ao banquete que eu havia deixado para trás, como se ainda pudessem sentir o cheiro do pão fresco, o calor do vinho, a música que ecoava do outro lado. Mas o banquete não era para elas. Não mais. Por que eles não entram? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O anjo não precisou responder. A verdade estava ali, gravada naquelas sombras. Elas haviam trocado o eterno pelo temporário. Um pedaço de pão por migalhas. Um convite por desculpas. E agora, mesmo diante da porta aberta, não conseguiam mais reconhecer o caminho. Foi então que Gabriel se voltou para mim, e sua voz se tornou urgente, quase feroz. Você viu. Você sabe. Agora, volte e diga a eles. Ele não precisou explicar quem eram eles. Eu já sentia o peso de cada rosto que conhecia, de cada alma que havia cruzado meu caminho e que, como eu antes, acreditava que o banquete era uma promessa distante, não um chamado imediato. O abismo começou a se fechar, como se uma cortina fosse puxada sobre aquela visão. Mas antes que a escuridão me engolisse por completo, ouvi um último sussurro, não do anjo, mas do próprio vento, carregando uma pergunta que ecoaria dentro de mim para sempre: e se o convite não for para amanhã? E se for para agora? Então, de repente, eu estava de volta. O mármore frio sob meus pés, o cheiro de café da manhã invadindo o quarto, o som do despertador tocando ao fundo. Mas nada disso importava. Porque eu sabia que, em algum lugar além do véu, o banquete já havia começado. E a única pergunta que restava era: quando eu voltaria? Olhei para Gabriel, as palavras já queimavam na minha garganta, prontas para explodir em blasfêmia. Mas antes que eu pudesse pronunciá-las, algo aconteceu, algo que me arrancou o fôlego como um soco no peito. O ar ao meu redor se retorceu. Não era vento, não era movimento físico, era como se o próprio tecido da realidade tivesse sido rasgado por uma lâmina invisível. E então, num piscar de olhos, a escuridão saltou. Não se arrastou, não se aproximou devagar. Ela avançou como um predador, uma massa viva de ódio puro, e antes que eu pudesse reagir, ela me envolveu. Foi como ser engolido por um poço sem fundo, mas ao mesmo tempo como ser esmagado por algo que respirava. A voz daquela voz viscosa, que se grudava na minha mente como alcatrão, ecoou dentro de mim, não nos meus ouvidos, mas nas minhas entranhas. Você é meu, ela sibilou, e eu senti o peso de cada sílaba como uma corrente se fechando em volta do meu pescoço. Nós somos o mesmo. Você só não sabe ainda. Eu tentei gritar. Tentei me debater. Mas meu corpo não respondia. Era como se eu tivesse sido mergulhado em mel espesso, cada movimento exigindo um esforço sobre-humano. E então, de repente, as acusações voltaram mais afiadas, mais pessoais. Mentiroso, a voz cuspiu, e eu senti o impacto como se uma mão invisível tivesse me acertado no externo. Adúltero, e uma dor aguda atravessou meu peito. Pai ausente, e algo dentro de mim quebrou, como um osso sendo torcido até o limite. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir a vergonha, a culpa, o peso esmagador de cada erro que já havia cometido, cada palavra dita no calor do momento, cada escolha egoísta. E o pior? A escuridão sabia. Ela não estava apenas me lembrando dos meus pecados, ela estava me mostrando como eles me definiam. Como se eu não fosse nada além disso. Foi então que vi novamente as 3 luzes. Elas tremeluziam ao longe, como velas acesas num abismo, tão frágeis, tão distantes. E eu precisava chegar até elas. Porque naquele momento, eu entendi, aquelas luzes não eram apenas esperança. Eram resistência. Eram a prova de que, mesmo no meio daquela escuridão sufocante, algo ou alguém ainda lutava por mim. Mas a voz não ia me deixar ir. Olhe para eles, ela sussurrou, e a imagem dos meus filhos voltou a se materializar na escuridão, como um filme antigo projetado na parede. Só que agora não era apenas uma lembrança. Era uma ameaça. Eles são seus, mas não por muito tempo, a voz ronronou, como se estivesse saboreando cada palavra. Você os perde se continuar assim. Você já os perdeu. Foi demais.
A raiva explodiu dentro de mim como um vulcão, e eu gritei não para a escuridão, não para a voz, mas para o céu. Para ele. Por que você me mostra isso? Eu berrei, e as palavras saíram carregadas de veneno, de dor, de uma revolta que eu nem sabia que carregava. Se você é tão poderoso, por que deixa isso acontecer? Por que me abandona? O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer resposta. Porque eu sabia que ele estava ouvindo. E sabia que, naquele momento, eu tinha cruzado uma linha. Não era mais um espectador da minha própria queda. Eu tinha escolhido o lado da escuridão, mesmo que por um segundo. E então, a voz riu. Um som úmido, gorgolejante, como se algo podre estivesse se desfazendo dentro de mim. Viu? Ela disse, triunfante. Você já é meu. Foi nesse instante que Gabriel se moveu. Não disse nada. Não fez nenhum gesto grandioso. Apenas estendeu a mão e no mesmo segundo, a escuridão gritou. Não foi um som humano. Foi um uivo de agonia, como se milhares de vozes estivessem sendo rasgadas ao mesmo tempo. A massa negra se retorceu, se contorceu, como se estivesse sendo queimada por dentro, e por um momento, eu vi algo dentro dela olhos. Centenas deles. Todos me encarando com um ódio que gelava o sangue. E então, tão rápido quanto tinha vindo, ela desapareceu. Não se dissipou. Não recuou. Ela foi arrancada de mim, como um tumor sendo extirpado à força. E no lugar onde antes havia apenas escuridão, agora havia luz. Não as 3 chamas distantes, mas uma claridade pura, dourada, que preencheu cada centímetro do espaço ao meu redor. Eu caí de joelhos. Não por fraqueza, mas porque não havia outra coisa a fazer. Porque naquele momento, eu entendi, a batalha não era contra a escuridão. A batalha era dentro de mim. E eu tinha acabado de perder ou talvez, de uma forma que eu ainda não compreendia, de ganhar. Virei-me para ele, pronta para transformar aquilo em pensamento, para que se tornasse algo palpável, algo que pudesse ser ouvido. E então a escuridão girou. Não como uma sombra qualquer, mas como um predador farejando sangue. Ela sentiu meu medo, meu desespero, o instante em que estive a ponto de amaldiçoar tudo o que acreditava. É agora, pensei, é assim que ele vai me pegar. E ela avançou, rápida, voraz, como se tivesse mandíbulas e garras. Eu vi o bote vindo em minha direção, senti o ar se rasgar, e então, fui arrancada. De repente, estava de volta. Não como quem acorda de um sonho, mas como quem é atirado de um precipício e cai no próprio corpo. Meu peito arfou, os olhos se abriram em pânico, e eu estava ali, no mesmo lugar, na mesma cama, no quarto da minha mãe. Mas algo em mim estava quebrado. Congelada. Não por medo comum, mas por um terror que vinha das entranhas, um pavor que me paralisava os ossos. Eu amaldiçoei Deus, foi o único pensamento que ecoava na minha mente. Não posso me mexer. Não posso respirar. Se eu me mexer, algo pior vai acontecer. Os minutos se arrastaram como horas. Eu não ousei olhar para os lados, não chamei pelas crianças, não fiz nada além de permanecer ali, imóvel, enquanto o peso daquilo que tinha vivido me esmagava. Então, ouvi a porta da frente se abrir. Minha mãe e meu padrasto chegaram, suas vozes flutuando pelo corredor. Ela passou pelo quarto, espiou para dentro e me viu parada, os olhos vidrados, o corpo rígido como uma estátua. Muf, chamou, usando meu apelido. Você está bem? Engoli em seco. Acho que sim, menti. Como explicar o inexplicável? Como dizer que eu tinha visto o inferno, que tinha estado à beira de algo irreparável? Minha mãe voltou depois de guardar suas coisas, parada no batente da porta, os olhos cheios de preocupação. Você tem certeza? Insistiu. Foi então que as palavras escaparam, quase sem minha permissão, acho que vou ter um filho. E acho que Deus me mostrou o inferno. Ela não entendeu como poderia, mas assentiu, respeitando o silêncio que eu ainda não conseguia quebrar. Conversamos de manhã, disse, antes de sair. E assim começou.
Não com uma revelação gloriosa, não com uma fé inabalável, mas com um abismo de dúvidas e uma sede insaciável por respostas. As pessoas sempre presumem que uma experiência como aquela transforma você instantaneamente em um santo, que a certeza de Deus apaga todas as perguntas. Mas não foi assim. Na verdade, foi o contrário. Até aquele momento, eu achava que tinha a vida sob controle, que bastava ser uma pessoa decente, cumprir minhas obrigações, e tudo estaria bem. Mas agora? Agora eu tinha mais perguntas do que antes. E elas queimavam. Comecei a procurar. Não por conforto, mas por verdade. E, como muitos, confundi Deus com religião. Se ele é real, então preciso encontrar a igreja certa, pensei. Preciso seguir as regras, aprender os rituais, me encaixar em algum lugar. Mas a religião, descobri, era apenas uma casca. Por anos, tentei moldar minha fé em formas que não me cabiam, primeiro aqui, depois ali, um pouco disso, um pouco daquilo, como se pudesse criar minha própria versão de Deus, uma que me permitisse viver do meu jeito. E por anos, falhei. A espiritualidade africana, os caminhos alternativos, as tentativas de preencher o vazio com algo que não fosse ele. Cada passo em falso era um espinho na pele, mas cada queda me ensinava algo. Deus não estava nos dogmas. Ele estava nas cicatrizes. No trauma que me prendia ao pai dos meus filhos, no amor que me cegava, na dor que me fazia repetir os mesmos erros. O diabo tinha me mostrado uma imagem distorcida de mim mesma, uma mulher destruída pela própria história, mas foi justamente ali, no meio daquela bagunça, que Deus começou a me puxar para fora. Até 2016, a experiência ainda me perseguia. Todos os dias, do momento em que acordava até a hora de dormir, ela estava lá, viva, pulsante, uma lembrança constante de que eu não podia mais fingir que não sabia. Mas eu ainda lutava. Ainda queria viver à minha maneira, ainda acreditava que podia controlar o caminho. Até que, finalmente, entendi, a jornada não era sobre chegar a um destino perfeito. Era sobre cair, levantar, sangrar, e deixar que cada ferida se transformasse em uma lição. Cada erro, em um testemunho. Cada queda, em uma prova de que ele nunca me soltou. E foi ali que entendi, o amor que eu pensava ser meu, o desejo que me consumia, a obsessão que me prendia, tudo não passava de uma ilusão. Uma armadilha vestida de paixão, um espírito disfarçado de homem. E quando Deus arrancou o véu, não restou dúvida, eu não amava um coração, mas uma sombra. Uma força que se alimentava da minha fraqueza, que crescia nas minhas noites de solidão, que se fortalecia cada vez que eu escolhia o meu caminho em vez do dele. E naquele instante, quando a figura se levantou e desceu as escadas, foi como se o próprio inferno se revelasse. Não havia mais beleza, não havia mais atração, só um vazio negro, uma ausência de luz que me encarava com a familiaridade de um velho inimigo. E eu soube, com uma clareza que queimava, que aquele era o verdadeiro senhor daquela relação. Não o homem que eu conhecia, não a pessoa que dividia a cama comigo, mas o espírito que o habitava, que nos unia em uma dança de destruição. E foi ali, naquele momento de terror e revelação, que Deus me mostrou a verdade. Eu não estava lutando contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra as forças espirituais da maldade. Mas ele não me deixou ali, paralisada pelo medo. Sua voz ecoou dentro de mim, firme e inconfundível: eu já venci. E agora, você também vence. E então, como se uma chave girasse na fechadura da minha alma, eu entendi o que aqueles pergaminhos significavam. Não eram apenas palavras e eram promessas. Não eram apenas profecias, eram o meu destino, escrito antes mesmo de eu existir. Cada versículo, cada revelação, cada linha daqueles rolos era um mapa traçado pelo próprio Deus, um caminho que ele havia preparado para mim muito antes de eu dar o primeiro passo. E o anjo, o anjo, não era uma aparição distante, mas a imagem do que eu já era em Cristo. A forma que Deus me criou para ser, antes mesmo de o pecado distorcer minha visão. Porque, veja bem, quando a Bíblia diz que ele nos conheceu antes de nos formar no ventre, não está falando de um conhecimento superficial. Está dizendo que ele já nos via completos, revestidos de glória, livres das correntes que um dia nos prenderiam.
E aquele anjo, aquela figura que se movia com a autoridade do céu, era o reflexo do que eu poderia ser se apenas me rendesse. E eu me rendi. Não porque fosse fácil, não porque o medo tivesse desaparecido, mas porque, naquele momento, eu vi. Vi a armadilha, vi a mentira, vi a verdade. E a verdade é que Deus não nos abandona no meio da batalha, Ele nos ergue, nos limpa, nos veste com sua armadura e nos envia de volta, mais fortes do que antes. Porque cada queda, cada ferida, cada lágrima derramada não foi em vão. Elas foram o preço da minha liberdade. E agora, olhando para trás, eu entendo, não foi Deus quem me soltou. Fui eu quem, finalmente, soltei Ele. Soltei o controle, soltei o medo, soltei a ilusão de que eu poderia consertar sozinho o que só Ele podia restaurar. E quando fiz isso, descobri que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em deixar que Ele nos levante cada vez. Porque ali, naquele momento, não era apenas minha mente absorvendo palavras, era o próprio Cristo sendo depositado em mim, como semente que germina em solo fértil. Cada linha lida, cada verdade revelada, não era mera informação, era a vida sendo soprada em meu espírito. E quando nos revestimos dessa palavra, não nos falta mais nada. Não é questão de decorar versículos ou seguir regras, é questão de deixar que Ele nos preencha até transbordar. Eu me perguntava, como vou lembrar de tudo isso? Como vou guardar cada detalhe? E então entendi, não era a minha capacidade, mas a dele. O Espírito Santo é o guardião da memória divina em nós. Nada do que vivi foi por merecimento, foi puro favor, pura graça derramada sobre quem, como eu, muitas vezes se recusou a ouvir. Deus sabe que alguns de nós somos teimosos, que precisamos ver para crer. E Ele, em sua infinita misericórdia, se inclina para nos mostrar mesmo quando somos os últimos que mereceriam tal privilégio. Eu sou daquelas que prefere o silêncio, que se encolhe diante de multidões, que hesita em compartilhar o que sente. Mas Deus escolhe os improváveis para confundir os sábios. Ele não precisa de nossa eloquência, precisa apenas de nossa rendição. E quando nos entregamos, descobrimos que a glória não é nossa, mas dele, refletida em nós como espelhos quebrados que, de repente, voltam a refletir a luz. Quando me vi ali, diante daquela forma gloriosa, não reconhecia a mim mesma e era exatamente esse o ponto. Não era eu. Era Ele em mim. Era o Espírito Santo, minha verdadeira essência, minha identidade eterna, aquela que só se revela quando deixamos de lado as máscaras. Eu estava atrás, observando, imóvel, porque sabia que aquele momento não era sobre mim, mas sobre Ele. E quando a voz do Pai ecoou, não houve espaço para dúvidas ou resistência, apenas adoração, pura e irresistível, como um rio que rompe todas as barreiras. Eu não entendia tudo na hora. Mas o Espírito Santo é nosso professor, e ele não nos deixa na escuridão. Agora, olhando para trás, vejo que não eram vozes separadas, eram uma só. O Pai, o Filho, o Espírito, um só Deus, uma só voz, uma só verdade. Não havia divisão, não havia distância. Era a unidade perfeita, a comunhão que sempre esteve disponível para nós, mas que só experimentamos quando paramos de tentar controlar o caminho e simplesmente nos deixamos ser encontrados. E o mais extraordinário é que tudo isso aconteceu antes de eu conhecer Jesus de verdade. Não foi um prêmio por minha santidade, foi um convite, estendido a mim e a todos nós, mesmo quando ainda estávamos perdidos. Deus não espera que nos limpemos primeiro. Ele nos encontra na lama, nos lava com seu amor e nos leva para casa. Não há pré-requisitos, não há lista de méritos, há apenas um coração disposto a dizer, aqui estou. Então, se você está ouvindo isso e sente o peso do mundo, a escuridão tentando te sufocar, saiba, o caminho para a luz não é complicado. Não é sobre religião, rituais ou aparências. É sobre um coração que clama, Pai, eu preciso de ti. Quero te conhecer. Quero ir para casa. Ele está esperando. Ele nunca se cansa de esperar. E quando você der o primeiro passo, mesmo que seja um passo trêmulo, ele correrá ao seu encontro. Não espere mais. Não deixe para amanhã. O amor de Deus não é uma teoria, é uma pessoa, Jesus Cristo, a palavra viva que se fez carne para nos resgatar. Busque-o nas Escrituras, busque-o em oração,
busque-o com tudo que você é. E quando você o encontrar, descobrirá que ele nunca esteve longe. Ele estava ali o tempo todo, sussurrando seu nome, estendendo a mão, pronto para te levar para um lugar onde não há mais lágrimas, nem dor, nem separação, apenas a presença dele, para sempre. Que essa verdade não fique apenas em suas palavras, mas se torne a realidade da sua vida. Que você experimente, como eu, o que é ser encontrado por aquele que nunca nos perde de vista. E que, ao fechar os olhos esta noite, você saiba, o céu não é um sonho distante. É um convite aberto, escrito com o sangue de Cristo, selado com o seu amor. Responda. E venha para casa.